Olá, queridas e queridos seguidores do blog da página Maria Eunice Souza, Astrologia Psicológica. Eu sou Maria Eunice Souza e nós vamos conversar agora sobre a lua cheia em Escorpião, que aconteceu agora há pouco, às 18 horas e 12 minutos, no horário de Brasília, e às 22 horas e 12 minutos, no horário de Lisboa. O Sol está percorrendo o signo de Touro, como todos nós sabemos, ingressa no signo de Gêmeos daqui a alguns dias. Então, essa lua cheia já acontece no último decanato dessa polaridade de Touro e de Escorpião. Primeiramente, eu gostaria de olhar a distribuição de elementos dessa lua cheia. Nós temos muita Terra ativada no céu atualmente, por causa dos planetas que estão trafegando o signo de Touro, que são Vênus, Urano, Mercúrio e o Sol, e também os planetas que estão trafegando o signo de Capricórnio, Saturno e Plutão. Então, tem bastante Terra sendo ativada, quer dizer, a gente está num período em que nós estamos muito focados na vida real, na vida prática, no nosso dia a dia, nas nossas obrigações, no nosso cotidiano e na necessidade de gerir esse mundo tangível. Nós também temos ativados no céu bastante água, que dá uma sensibilidade, que traz uma compaixão, uma imaginação. Também tem um pouco de fogo, por causa de Júpiter, no signo de Sagitário, e também de Quirón em Áries. Porém, atualmente, nessas semanas, nesses dias, nós não temos nada em elemento ar. Então, normalmente, quando a gente tem uma falta do elemento ar, a gente tem uma dificuldade de ter objetividade, de ter distanciamento das coisas. Isso já traz uma ênfase extra para essa lua cheia em Escorpião, que acontece no elemento água, e o elemento água é o oposto complementar de ar. Então, a gente já tem uma tendência de sentir tudo de forma muito excessiva, de forma muito mais intensificada. Então, nós precisamos estar mais atentos para a tendência a fazer dramas, a criar dramas, às vezes até desnecessários. Mas voltando a falar especificamente dessa lua cheia. Então, o Sol está em Touro. Touro é um signo que tem a ver com o mundo concreto. Dos signos de terra, é o signo que mais representa a terra. É o mais terra de todos os signos de terra, é o que eu queria dizer. Então, Touro representa esse mundo tangível, representa a necessidade de nós desenvolvermos segurança, estabilidade, de desenvolvermos um senso de valor próprio. E isso, quando a gente consegue fazer isso adequadamente, nós, como consequência, nós podemos, inclusive, acumular riquezas. Mas Touro não é apenas a respeito de riquezas materiais, é principalmente a respeito dessa riqueza interior, a respeito do senso de valor próprio. E Touro, como eu dizia, é um signo que se conecta muito com o mundo prático, com o mundo palpável, com o mundo material. Ele tem muito a ver com a questão da sobrevivência física. Muito conectado também com o princípio do prazer, especialmente o prazer físico, seja através de uma boa comida, de uma boa noite de sono, de nós sermos capazes de aproveitar os prazeres da vida. E o sexo também, obviamente. E Touro tem a ver com a força física, com resistência física, com essa conexão muito profunda com o corpo físico. Afinal de contas, para nós estarmos encarnados neste plano, nesta dimensão, nós precisamos deste corpo. É o corpo que é o veículo para essa encarnação. Já Escorpião, que é o signo oposto complementar de Touro, vem tratar de uma outra esfera. Então, se Touro trata do mundo tangível, Escorpião vem nos lembrar
vem pedir que a gente olhe para além desse mundo tangível. E é muito do que essa lua cheia vem colocar para nós, trata disso. Olhe além desse mundo prático, olhe além desse mundo visível. Vá além disso que você pode tocar e ver. Escorpião vem nos lembrar que existem outras esferas sensíveis. Então, é o mundo metafísico, é o mundo da nossa realidade psíquica. E isso não necessariamente é tangível. Isso é uma realidade para quem está sentindo, para quem está experimentando, mas nem sempre nós conseguimos traduzir de uma forma racional para que outras pessoas compreendam. E se touro representa força física, resistência física, escorpião é a força emocional, estamina emocional. Então, essa lua cheia vem pedir que a gente olhe além dessas evidências do mundo real, dessas evidências do mundo tangível, e que a gente busque se desprender desse mundo físico tão tangível para conseguir abarcar outras realidades dentro de nós e também fora de nós. Se touro também se conecta, tem uma necessidade muito grande de ter posse, de possuir coisas, de ter coisas, escorpião trata da posse emocional, trata de buscar de viver a experiência com muito mais profundidade, para além dessa vivência física. Então, é a vivência psíquica, é a vivência emocional, é o mergulho profundo dentro da própria experiência, para muito além desse contexto físico. Essa lua, as condições em que ela acontece também são bastante interessantes. A lua fica cheia no grau 27 do signo de Touro, tecnicamente o grau 28, fazendo oposição ao Sol, além do Sol, ao planeta Mercúrio. Então, a gente tem uma tendência, a teimosia fica mais acentuada por esses dias. E, nesse caso, essa oposição a Mercúrio também vem enfatizar a falta de ar que nós temos no céu. Então, nós podemos nos pegar polarizando ainda mais essa questão opiniões versus sentimentos. Nós podemos nos pegar polarizando discussões com outras pessoas, batendo cabeça, vamos dizer assim, em que uma pessoa pode representar o lado mais dramático, mais emocional, e a outra pessoa pode se encastelar nas suas opiniões, nas suas ideias um pouco fixas, talvez um pouco obtusas. Então, a gente precisa estar um pouco atento a isso. Mas, ao mesmo tempo, Mercúrio aqui tem um papel muito importante exatamente por causa dessa falta de ar que nós temos no céu. Então, nós precisamos ter um certo distanciamento em alguns momentos para conseguir ter objetividade nas situações. A Lua, além de fazer essa oposição a Mercúrio, ela faz um quintil ao planeta Marte, que é o regente tradicional de Escorpião, e que está no comecinho de Câncer. Marte entrou em Câncer ontem. Então, com Marte em Câncer, regendo essa lua cheia em Escorpião, é muito importante que nós também prestemos atenção ao que nós estamos nutrindo na nossa vida. Com Marte, que é o planeta que representa a nossa capacidade realizadora, a nossa força de realização, nós precisamos estar muito engajados com as nossas emoções, nós precisamos acreditar muito naquilo que nós estamos fazendo para que a gente consiga levantar de manhã e realmente fazer isso. Porque com Marte em Câncer, as coisas... a gente não se motiva do mesmo jeito que o Marte em Áries, por exemplo, se motivaria. Nós precisamos engajar as nossas emoções, nós precisamos entrar em contato com esses sentimentos mais profundos para que a gente consiga realmente se colocar no caminho, para que a gente consiga
se conectar com essa força, inclusive a força física, para poder realizar as coisas. Então, é necessário essa conexão emocional mais profunda para nós conseguirmos avançar nos nossos projetos daqui em diante. A Lua faz também um trígono aproximativo, aplicativo a Quiron, que está no começo de Áries, quer dizer, é um trígono fora de signo, porque só vai acontecer quando ela entrar no próximo signo, ou seja, Sagitário, na madrugada de domingo. Então, essa lunação também traz um grande potencial de eliminação de emoções estagnadas, de eliminação de emoções tóxicas, e com essa liberação nós conseguirmos acessar a cura dentro de nós. A regente do signo de Touro, por outro lado, que é Vênus, está atualmente fazendo conjunção ao Urano. E vem colocar também, vem salientar também esse trânsito de Urano que acabou de entrar no signo de Touro. Urano entrou em Touro no ano passado, ficou alguns meses, depois retornou a Áries e agora, em março, reingressou definitivamente em Touro. E isso vai sacudir bastante a vida dos taurinos nos próximos 7 anos. Calma, taurinos, não precisam entrar em pânico. A gente sabe que Touro é um signo que precisa muito, como eu disse no início, de segurança, de estabilidade, de certezas. E Urano está vindo chacoalhar essas certezas. Então, Urano vem movimentar a vida, não só dos taurinos propriamente, pessoas que têm o Sol em Touro, mas todos nós naquela área de vida onde a gente tem esse signo de Touro. Então, é o momento de nós questionarmos os nossos valores, os valores que têm fundamentado a nossa vida, que têm fundamentado as nossas ações. É hora de nós questionarmos o que é importante para nós, o que é que realmente sustenta a nossa vida, sustenta a nossa prática, o nosso trabalho, a nossa existência no mundo. Urano está questionando muitas coisas e eu estou falando aqui só do plano individual. Eu não vou nem mencionar as questões coletivas nesse vídeo, para não ficar muito longo. Mas é um grande questionamento, é um grande despertar para a relação que nós mantemos com os nossos valores, com os nossos recursos, com o nosso corpo, com aquilo que nos dá prazer, com aquilo que nos sustenta, tanto em nível material quanto imaterial. E como a gente sabe também, as piadas, os estereótipos a respeito de Touro falam muito da famosa teimosia e do famoso apego. Touro tende, como arquetipicamente, como arquétipo, lembrem-se que ninguém é um arquétipo, mas como arquétipo, Touro traz essa tendência ao apego, à fixação de algumas coisas, uma busca de estabilidade que chega a um momento que vira estagnação, uma recusa em mudar, uma recusa em avançar, uma recusa em se transformar. E nesse cenário, exatamente entra Escorpião como signo oposto, que representa essa necessidade de transformação, de evolução, de passar para o próximo nível. Então, agora, com Urano trafegando Touro e Vênus fazendo esse contato com Urano, regendo o signo, regendo o Sol que está em Touro atualmente, os taurinos têm uma grande oportunidade de olharem de outras perspectivas essa questão do apego, essa questão da posse, de olharem com um pouco mais de leveza todas essas questões. Especialmente porque nesta lunação, o Sol ainda está fazendo um aspecto positivo, conversando positivamente com Saturno e com Plutão, que estão lá no começo do 3º decanato de Capricórnio. Então, isso favorece essa busca pela mudança, isso favorece com que a gente possa se abrir a essa mudança sem entrar em pânico, sem entrar tanto na ansiedade. A gente olha a situação que está diante de nós, a gente consegue fazer uma leitura, um cálculo rápido e pensar, bom, eu posso fazer assim, eu posso fazer assado, e etc. Então, se nós nos abrirmos, nós conseguimos efetuar essas pequenas mudanças sem precisar quebrar tanto,
sem precisar que as coisas virem um grande problema. Inclusive, eu falava ontem, para você que não sabe ainda, eu estou com um grupo no WhatsApp, onde eu faço as atualizações do céu do dia. Quem quiser entrar nesse grupo, eu vou deixar o link aqui embaixo depois, mas voltando ao que eu dizia. Então, eu falava, não era nem ontem, era hoje de manhã, eu falava que esses dias estão nos propiciando a oportunidade de fazer mudanças pequenas, mas que podem ser bastante efetivas. E nós não podemos subestimar o poder das mudanças pequenas. Por quê? Muitas vezes nós percebemos a nossa vida precisando de uma grande mudança, de uma grande transformação, mas quando a gente olha o tamanho da encrenca, a gente se assusta, se desespera e paralisa. Então, uma coisa que nós podemos fazer é olhar de uma forma muito objetiva, muito prática para a nossa vida do jeito que está hoje e pensar, o que eu posso mudar realmente hoje? Né? Sem criar desculpas, sem colocar empecilhos. Porque muitas vezes, quando a gente analisa a vida da gente, a gente olha, mas para fazer tal coisa, eu preciso comprar tal coisa, ou eu preciso fazer isso, eu precisaria daquilo e etc. Então, vira uma grande desculpa para não fazer nada. Então, uma coisa que eu propunha hoje era, o que você pode fazer, o que você pode mudar com os recursos que você tem agora na sua mão? Dentro de casa, na sua vida, que não vai precisar você sair de casa, não vai precisar você comprar nada, não vai precisar você não vai depender de ninguém. O que você pode fazer com o que você já tem? Faça isso, se comprometa com isso. Então, este Sol fazendo aspectos com o Saturno, com Plutão, pede que a gente se responsabilize por essas mudanças que a gente sabe que precisam ser feitas, que já deveria ter feito em muitos casos. Então, essa alunação está chamando para essa transformação e está colocando oportunidades, e está favorecendo a isso. Escorpião é um signo de transformações, de mudanças profundas. É um signo que, muitas vezes, quando percebe que uma situação está impedindo o seu desenvolvimento, a sua evolução, rompe de uma forma definitiva e radical. Então, enquanto o touro representa a acumulação, Escorpião representa a eliminação, especialmente a eliminação daquilo que já não é necessário, daquilo que já não faz sentido, daquilo que morreu. Então, essa alunação favorece esse mergulho dentro de nós, para que a gente possa perceber onde nós podemos mudar com coisas pequenas, com atitudes pequenas. Uma outra coisa muito interessante que eu estava pensando hoje sobre o signo de Touro e Escorpião é que, enquanto o Touro, como eu dizia no início, se trata desse mundo físico, desse mundo palpável e visível, é a matéria, e Escorpião representa outra dimensão, o metafísico, o psíquico, o emocional mais profundo. E exatamente por isso, o Escorpião, com a lua cheia em Escorpião, a gente é convidado a olhar também para a nossa sombra. É convidado a olhar para aquelas partes mais obscuras que talvez, em algumas situações, sejam um pouco elusivas para Touro. Eu estou falando do arquétipo, tá, pessoal? Então, e aí eu me lembrei de uma situação, de um texto que eu vi recentemente, que falava que a chama de uma vela ou de um fósforo, uma chama, não projeta sombra. Por quê? Porque para projetar sombra, a sombra ela só é projetada por um objeto através do qual a luz não pode passar. Então, a luz passa ao redor desse objeto. Então, eu estava fazendo essa reflexão de que Touro, sendo esse signo tão de terra, tão concreto, tão palpável, é um signo que pode
talvez ter uma dificuldade maior de olhar para esta sombra. E a coisa mais interessante e paradoxal a respeito da sombra é que, dentro desse raciocínio que eu estou colocando, para projetar sombra é preciso que você tenha uma matéria concreta, vamos dizer assim. Desculpa, eu não pensei a respeito do vidro que é transparente, tá? Mas para efeito desse raciocínio eu vou me ater aqui à matéria concreta. Então, para projetar sombra, a gente precisa de uma matéria concreta. Mas olha o paradoxo, a sombra em si é intangível, né? A gente não consegue tocar. E para onde a gente se move, ela se move junto com a gente. A gente também não consegue fugir dela. Então, um dos contrapontos que a gente precisa olhar hoje é isso. Olhar para essa nossa sombra, que é representada principalmente por aquilo que parece oposto a nós. Aquilo que a gente não reconhece que está dentro de nós. Então, no caso de touro, olhar para essa dimensão psíquica, invisível, intangível. O contrário também, no caso de escorpião, prestar mais atenção também a essa necessidade de estar no mundo físico, de concretizar as coisas, de criar estabilidade, que é algo muito mais difícil para escorpião, que escorpião elimina com muita facilidade. Escorpião destrói com muita facilidade. Escorpião já tem uma dificuldade maior de criar uma estabilidade e ter sossego e confiar na tranquilidade da vida. Então, por isso que esses signos que são pares de opostos têm tanto a aprender um com o outro, por isso que eles são complementares. Então, a lua cheia em escorpião nos convida a fazer esse mergulho, olhar para a nossa sombra, olhar o que é que está nos fazendo projetar essa sombra lá fora. Então, tentar olhar para essa sombra um pouco mais de frente, mesmo que pareça muito difícil e paradoxal. E, mais uma vez, esse diálogo se torna mais auxiliado pela presença de Urano no signo de Touro, que é um planeta de despertar, que é um planeta que geralmente nos faz também ter insights, nos faz olhar as coisas de ângulos diferentes, nos faz cogitar possibilidades novas. Uma outra coisa que eu achei também bastante interessante é que essa oposição que a Lua também faz a Mercúrio pede que a gente também preste atenção às ideias fixas que a gente andou alimentando recentemente, a tendência de bater a cabeça e não querer olhar para os lados. Então, nos próximos dias a gente precisa também ficar um pouco atento com isso. Então, a lua cheia nos convida, só para enfatizar um pouco, a fazer esse mergulho, a olhar para além do mundo físico representado por Touro e flertar com esse mundo metafísico, com esse mundo psíquico, honrar as nossas percepções extrasensoriais e, a partir disso também, ouvir mais a nossa intuição. A intuição de escorpião é diferente da intuição de fogo. É uma intuição visceral, que a gente sente literalmente nas vísceras. Então, nós precisamos também ficar mais atentos a essas intuições, prestar mais atenção a isso. E, por fim, para nós terminarmos, eu gostaria de trazer presente o símbolo sabiano, que sempre acrescenta muitos insights, acrescenta questões muito importantes. E o símbolo sabiano deste grau de escorpião, o grau 28, ele traz uma imagem que é bastante interessante, que é o rei das fadas se aproximando do seu domínio. Olha que coisa interessante e
que eu acho que tem muito a ver com isso que eu acabei de falar. O que são fadas? São seres elementais que são normalmente invisíveis para o olho humano ou para as pessoas que se fixam muito no concreto, no material, naquilo que a gente pode perceber no mundo físico. Então, fadas são seres mágicos, são seres etéreos, são seres de outra dimensão, de outra esfera. Então, imagina o rei das fadas, a criatura mítica e poderosa que não deve ser. O Denis Rudyard, que era um astrólogo francês e que escreveu um livro analisando os símbolos sabianos, quando ele fala deste símbolo, ele diz que esse símbolo vem nos dizer para nós olharmos para além do mundo exterior e desse ego orgulhoso. Essa identificação que nós temos com esse mundo físico, com essa experiência terrena, com esse corpo físico, inclusive. Para além disso, existe o mundo espiritual, que nós podemos perceber através da intuição. E ao qual nós podemos ser leais. Nós podemos ser leais a essa nossa intuição, se a gente tiver coragem. Então, precisa ter uma coragem emocional muito grande para conseguir dar esse passo. E aí ele nos lembra que essas entidades manifestadas, como as fadas, por exemplo, e a gente também poderia trazer presente aqui outros seres elementais, como as salamandras, as ondinas, que são os seres da água, as salamandras são os seres do fogo. São múltiplos aspectos do poder e da consciência centrais. As sociedades humanas, diz ele, têm tentado reverenciar isso simbolicamente na figura do rei humano. Só que o rei humano, ele é humano demais. Ele pode errar. Mas o rei, ele está investido, imbuído de um poder que vai muito além desse poder terreno de governar um reino. Ele simbolicamente ele representa muito mais do que isso. E daí ele conclui que essa imagem individualmente representa o self. O que é o self? O si mesmo é aquela parte central de nós mesmos, o divino dentro de nós. Então, essa lua cheia vem realmente pedir que a gente se conecte com essa parte divina dentro de nós, que a gente consiga silenciar, que a gente consiga acalmar e fazer essa conexão mais profunda com essa dimensão que está além do visível, está além do tangível. E honrar isso também. E uma outra coisa que eu achei bastante interessante, eu imagino que muitos de vocês devem ter visto publicações nas redes sociais a respeito da lua cheia de Vesak. E as pessoas geralmente perguntam e pedem que a gente comente a respeito. Eu não tenho propriedade para falar sobre isso. A lua cheia de Vesak é uma celebração extremamente importante na Ásia. Ela está relacionada, ela é chamada também a lua cheia de Buda ou a lua cheia de Touro. Só esclarecendo que a lua está cheia em Escorpião. Ela é chamada lua cheia de Touro porque é a lua cheia que acontece no ciclo de Touro. Afinal, a lua está em oposição ao Sol em Touro. Então, como eu disse, eu não tenho muita propriedade para falar disso. Eu sei tanto quanto a maioria das pessoas que me perguntam. O que eu ouço falar, o que eu li a respeito é que é uma lua extremamente poderosa, especialmente no que tange a questão da prosperidade. E por prosperidade não entenda apenas o material, mas a prosperidade no sentido bastante amplo, de nós realmente vivermos a vida em abundância, de nós termos plenitude de vida. E nisso, a parte material é apenas um dos aspectos. Mas eu vi também uma amiga compartilhando um status, algumas horas atrás, que eu achei extremamente iluminador o que ela falava.
não sei se ela pegou isso de algum lugar, mas no status dela, ela dizia: a lua cheia de Vesak é o momento em que os mestres ascensionados se reúnem para fazer um balanço sobre a humanidade. Então, é um sentido muito bonito, um sentido extremamente profundo e que também coloca sobre nós uma responsabilidade ainda maior de fazer esse mergulho, de confrontar os nossos medos, a nossa sombra e de nos permitir sair dessa percepção do meramente tangível, do meramente concreto e palpável. E, de novo, olhe além. O que é que a vida está trazendo para você olhar? Então, alargue a sua percepção. Se permita ver com outros olhos, além desses olhos físicos. E se permita ser transformado por essa visão. Eu desejo a você uma excelente celebração de lua cheia. Sim, só um último lembrete. Com a lua em Escorpião, com toda essa água ativada no céu, nenhum ar. Então a gente precisa também cuidar para não entrar nos dramões, né? Para não criar crises desnecessárias na nossa vida e no mundo. Já tem problemas reais suficientes. Então vamos cuidar das nossas emoções para que a gente vibre de uma forma mais positiva, para que a gente consiga administrar esses sentimentos, essas emoções de uma forma serena e de uma forma madura. Então, para todos vocês, eu desejo uma excelente lua cheia e um excelente final de ciclo, que essa lua cheia vale para as 2 próximas semanas. Muito obrigada a todos e até o próximo encontro.